Bem, apesar do Congresso, do Supremo Tribunal Federal e do governo terem costurado um acordo para a volta do pagamento das emendas parlamentares, o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, afirmou que não vai admitir uma união, uma junção entre o Executivo e o Judiciário contra o Poder Legislativo. Logo no início do encontro e em tom de ameaça, Lira fez questão de lembrar que ele representa 513 deputados e não estava sozinho. Além disso, o uso do termo rachadinha para se referir às emendas parlamentares também provocou reações negativas e enérgicas do presidente da Câmara e do Senado, Rodrigo Pacheco. Após a suspensão do repasse das verbas, Lira avançou contra o governo e o STF, com projetos que limitam os poderes da Corte e sufocam o orçamento do Planalto. Você, Cristiano Beraldo, a gente tem visto um cenário de embate, principalmente entre Congresso Nacional e Suprema Corte, ou Poder Judiciário, mas muitas leituras indicam que haveria um alinhamento entre o Executivo Federal e a Suprema Corte Brasileira. E é justamente nessa direção que está a crítica ou o recado, o alerta de Arthur Lira, que tem muito poder, né? Mas naquela cena que vimos ontem do almoço, que durou 4 horas, reunindo todos os poderes, Caniato, me parece muito bem definido que faltava uma figura essencial naquele encontro. Você tinha o presidente da Câmara, o presidente do Congresso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, você tinha ali, acho que a totalidade dos ministros, os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, representando o poder judiciário, e o presidente da República não estava. Para o presidente da República não ter ido a um encontro onde estavam presentes, sobretudo, a composição completa ou quase completa do Supremo Tribunal Federal, é porque essa conversa eles tiveram antes. E ele já ou viu que não teria condição de mudar a intenção ou a vontade do Poder Judiciário, ou já combinou e já entrou num acordo antes dessa reunião acontecer, e na hora da reunião mandou lá os seus representantes, advogado-geral da União, ministro e tal. Mas como é que fica, diante daquela cena, o papel do presidente da Câmara e do presidente do Senado? Naturalmente fica reduzido. Naturalmente eles ficaram ali numa posição mais fraca que os demais poderes. E aí a gente está vendo essa reação. Qual é o problema? Terá um efeito concreto? Eu acho muito difícil. Enquanto a gente discute, a parte da sociedade discute aí se deveria ou não deveria ter uma restrição de mandato para os ministros do Supremo Tribunal Federal, já começa a correr a ideia de que a aposentadoria, que hoje é aos 75 anos, já passe para 80. Olha só como esse descompasso continua. E eu não vou me surpreender se essa ideia da aposentadoria aos 80 anos ganhe força, ganhe corpo, comece a ser discutida e seja aprovada. Porque, infelizmente, quando a gente olha para o Congresso Nacional, essa renovação que houve, que nos traz esperança de que a gente vai ter um Congresso mais conservador, mais atuante, mais firme, a gente vê que boa parte dos eleitos chega ali, fica meio perdido, chega ali, se afina diante da missão e da oportunidade de arregaçar as mangas e lutar para valer contra um sistema que vai destruindo o Brasil para os brasileiros e vai favorecendo uma pequeniníssima casta que controla o poder ou que é amiga do poder. Essa dinâmica precisa acabar e a gente não está vendo isso acontecer. Então, Caniato, essa manifestação do presidente da Câmara, Arthur Lira, na minha visão, traduz isso, essa frustração, porque ele e Rodrigo Pacheco saíram com uma parte mais fraca daquele encontro de ontem. Programa Os Pingos nos Is, nós estamos repercutindo a notícia e a informação de que Arthur Lira, presidente da Câmara Federal, prometeu novas ações, caso haja uma união entre o Executivo Federal, o governo federal, com o Poder Judiciário, em destaque, claro, a Suprema Corte Brasileira, o STF. Mota,
A Constituição brasileira, a Constituição Federal, fala em independência e harmonia entre os poderes da União, da República, né? Não é bem isso que a gente tem visto. Não, mas esse alerta que Rodrigo Pacheco fez, ele já foi feito há mais de 200 anos atrás por uma grande figura da história americana, Alexander Hamilton. Num artigo, faz parte dos Artigos Federalistas, se eu não me engano, número 58. E nele, Alexander Hamilton diz o seguinte: a liberdade não tem nada a temer dos tribunais, a menos que os tribunais se juntem com um dos outros poderes. Então, Rodrigo Pacheco acertou no alvo. Eu confesso, Canhato, que eu não sei muito bem como avaliar esse acontecimento. Talvez eu tenha ficado um pouco preocupado, né? Porque, deixa eu ver se eu entendi a sequência dos eventos. Primeiro, uma decisão judicial suspendeu as emendas. Aí foi convocada uma reunião entre o Poder Judiciário e o Poder Legislativo. E aí foi feito um acordo. Por esse acordo, a decisão judicial que suspendeu as emendas continua valendo, ela não foi revogada. Mas, pelo acordo, as emendas podem ser mantidas também, desde que obedeçam a critérios. Mas se a decisão que proibiu está mantida, como é que esse acordo altera a decisão que está mantida? E mais, que critérios são esses? Quem define esses critérios? Como é que funciona esse mecanismo de um poder sentar junto com o outro, fazer uma reunião e decidir as coisas? Porque os poderes da República deveriam ser separados e independentes e se comunicar apenas através dos mecanismos institucionais. Sem essa separação e independência, não há república. Vamos lembrar que existem outros sistemas. No parlamentarismo, por exemplo, não existe separação entre o legislativo e o executivo. O executivo é formado a partir do legislativo. E, por exemplo, no Reino Unido, até os anos 70, se eu não me engano, não existia nem a separação do judiciário, não existia uma Suprema Corte. Os casos julgados, que deveriam ser julgados pela Suprema Corte, eram julgados pela Câmara dos Lordes. Agora, é preciso a gente ter clareza sobre o sistema que a gente está vivendo. Pois é, você, Luiz Felipe Dávila, Arthur Lira subindo o tom, dizendo que não vai admitir que o Executivo Federal se una ao Supremo Tribunal Federal, falou que não está sozinho, que todos os deputados, os 513, estariam com ele, enfim. O que a gente precisa considerar sobre esse cenário de embates entre os três poderes, mas principalmente Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal, hein, Dávila? Ô, Canhato, eu gostaria de ver essa garra de lutar por verba do Arthur Lira, do povo brasileiro ter, com a questão tributária. Porque se a gente não tiver essa garra de defender o nosso bolso, os outros vão assaltar o nosso bolso. E o que Arthur Lira está fazendo é defendendo o bolso do Congresso Nacional. Vale a pena aqui fazer uma explicação importante para a nossa audiência. Do que nós estamos tratando? O orçamento do Brasil, 90% do orçamento federal é gasto obrigatório, já está carimbado. Isso aqui você tem que gastar com a educação, isso aqui tem que gastar com a segurança, com a saúde, isso aqui tem que gastar com salário, isso aqui é gastar com a aposentadoria, 90%. Sobram 10% desse orçamento. Desses 10% que sobram, o Congresso Nacional tinha por volta de 8 a 10% de independência. Só que isso pulou para 50% dessa verba não carimbada. E como é que isso aconteceu, Canhato? Não foi obra do Congresso Nacional. Quem concedeu esse poder ao Congresso foi o Executivo, foi abrindo mão. Começou isso lá no governo, lá atrás, no governo Lula primeiro, depois no governo Bolsonaro, e aí continuou no governo Lula 3 agora. Então,
não foi nenhum sequestro de dinheiro do Congresso do Poder Executivo, foi o próprio Executivo que foi dando esse poder ao Congresso Nacional. Bom, qual é o problema? O problema é que parte dessas emendas, nós temos vários tipos de emenda, tem emenda de comissão, tem emenda da bancada e tem emenda individual. Nesta emenda individual, tinha uma emenda chamada orçamento secreto ou emenda PIX. O que é essa emenda PIX? É um dinheiro que o parlamentar pode enviar para sua base e não dar conta para ninguém como esse dinheiro foi gasto, onde é que foi aplicado e qual é o retorno que ela tem para a sociedade. É um absurdo total, é dinheiro público, não tem dinheiro público, tem dinheiro nosso, de quem paga imposto. E nós queremos saber como o nosso dinheiro está gasto. Bom, o que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal disse que é inconstitucional essa emenda PIX, ou seja, você enviar dinheiro sem nenhum critério de transparência, rastreabilidade e saber como é que esse dinheiro está sendo aplicado e qual o retorno que ele teve para a sociedade. Esta parte é que foi declarada inconstitucional. Então, a conversa com o parlamento é para criar critérios para se liberar emendas individuais PIX que eram liberadas sem nenhum critério, a não ser o critério de preferência do próprio deputado ou do senador. Então, o que está tentando fazer é moralizar, trazer transparência um pouco para um pedaço do orçamento que era distribuído à revelia de todos, principalmente do cidadão brasileiro. Pois é, vou trazer o Cristiano Beraldo. Beraldo, ainda em relação a esse tema, você é um crítico desse poder talvez exacerbado do Congresso Nacional na execução do orçamento. Isso acabou criando uma distorção, inclusive nos papéis do Congresso Nacional e do Executivo Federal. É preciso que a gente considere isso também. Trazendo, inclusive, na esteira do que disse o Dávila, dá para reverter esse cenário? Muito difícil, né, Caniato? Na forma como o Brasil está sendo conduzido hoje, a gente precisa de praticamente uma refundação do Brasil para mudar essa dinâmica do poder. Qual é a minha crítica? É que o poder executivo ele deve executar. E mesmo que o poder executivo queira, por razões quaisquer, compartilhar essa atividade de executar o orçamento, executar um projeto, um plano de governo para o Brasil, se ele quiser compartilhar isso com o Congresso Nacional, o Brasil precisa de projetos e prioridades. Eu acho um absurdo quando eu vejo que volumes muito expressivos de dinheiro público é direcionado para um gasto que não tem prioridade se você olhar no todo do Brasil. Às vezes você tem investimentos que são necessários para viabilizar o desenvolvimento de uma determinada região, para corrigir uma estrada onde morrem dezenas de pessoas todos os anos, porque a estrada ainda é mão dupla, porque a estrada é perigosa, porque as curvas são mal projetadas, seja lá o que for, onde você não consegue executar um projeto que vai, às vezes, viabilizar a exploração de uma determinada região a partir de uma eficiência logística que falta, onde você não consegue construir um hospital do zero com as exigências todas que existem do ponto de vista da demanda da saúde pública, porque esse dinheiro está fazendo uma praça, sei lá onde, num lugar que uma cidade já tem 50 praças, vai lá, faz mais uma praça, vai lá e fica simulando pagamento de atendimento médico que não existe, vai lá e, ao invés de arrumar o hospital da cidade, compra a ambulância que é para poder o eleitor ter que pedir favor para o político, para o seu familiar ser transferido para o hospital de outra cidade. Então, essa falta de projeto e prioridade diante desse mundo de dinheiro público no nosso na nossa tão limitada capacidade de investimento é que me deixa doente. É claro que essa dinâmica não funciona a favor do Brasil. Essa dinâmica funciona a favor do interesse político eleitoral de cada um dos senhores congressistas. Não pode ser assim.